Boa tarde, eu sou o Jucá, professor Valdemir Jucá, professor de Física do Centro de Ensino Aloysio de Azevedo, em Timon, fazendo a diferença em casa. O meu boa tarde especial para os alunos do terceiro ano tarde do Centro de Ensino Aloysio de Azevedo. Antes de nós começarmos, seria bom uma conversinha aqui de pé de orelha, tá certo? Claro, não foram muitos, mas alguns alunos estavam se queixando da quantidade de questões que estão sendo passadas para eles. Eu tenho algumas considerações a fazer sobre isso. Primeiro, nós não estamos de férias. Segundo, é terceiro ano e terceiro ano é diferente, é diferenciado. O número de questões é esse mesmo. Eu tenho feito um número bastante reduzido de questões para dar tempo para comentários. E essas aulas, pessoal, elas não serão refeitas, elas serão revistas. É totalmente diferente. Então, o número de questões é esse mesmo, tem que ser grande mesmo. Admita você, ou pense na possibilidade do nosso Enem vir a ser nas 2 primeiras semanas de novembro, como tem acontecido nesses anos anteriores. Se essas datas forem mantidas, quem não fizer no ritmo que nós estamos fazendo está perdido. E outra coisa, o sucesso de você, aluno, o sucesso da escola e o sucesso do professor estão intimamente ligados. Não vai existir sucesso de um se um desses outros pontos falhar, não. Então, nós precisamos da dedicação de todos. Nós precisamos da dedicação de todos. Não estamos de férias, por sinal estamos em isolamento, você está em casa, você vai fazer questões mesmo. E o ideal era que você fizesse essa e ainda procurasse outras. Mas no final vai dar certo. Vai dar certo, eu estou acreditando bastante nesse nosso trabalho. Uma boa tarde e vamos pedir a Deus que nos ilumine e que nós tenhamos um encontro que seja satisfatório. Então, para o terceiro ano tarde, professor Valdemir Jucá. Na aula passada, nós introduzimos um conceito novo chamado de campo elétrico. Qual é a ideia? Um corpo, qualquer que seja ele modifica a região do espaço em torno dele. Quando esse corpo se trata de uma carga ou mesmo de um corpo extenso que esteja eletrizado, essa região modificada nós damos o nome de campo elétrico. Mas como fica a estrutura dessa região? Como é a feição, a cara dessa região? Isso é visto através de algo que nós chamamos de linha de força. Linha de força, um conceito que foi introduzido por Michael Faraday, mas que lhe dá uma noção de como que é o espaço em torno de um corpo eletrizado. Então, a linha de força é uma linha imaginária desenhada de modo que sua tangente, em qualquer ponto, aponte no sentido do vetor campo elétrico naquele ponto. A proximidade entre elas está relacionada com a intensidade do campo elétrico naquela região do espaço. Essa referência final diz respeito ao seguinte: as linhas de força elas podem estar próximas, podem estar afastadas uma das outras. Então, a proximidade entre elas é indicativo da intensidade do campo. Então, a linha de força é uma linha que é imaginária, tá certo? Você não vai pegá-la, tá certo? Mas ela traduz de uma maneira bem próxima de como que se comporta o ambiente em torno de um corpo eletrizado. Dependendo de quem crie esse campo, consequentemente a linha de força, nós vamos ter uma configuração específica, quer seja para uma carga isolada, para uma distribuição de cargas. Então, dependendo de quem crie esse campo, essa linha de força, a conjuntura, a configuração dela vai ter um formato diferente.
Veja, por exemplo, se eu pegasse cargas isoladas. Você tem à esquerda uma carga que é positiva e veja que suas linhas de força estão orientadas para fora. Elas estão divergindo da carga positiva. Já à sua direita, você tem uma carga elétrica negativa. Perceba que elas estão se dirigindo para a carga. Elas estão convergindo para a carga negativa. Então, veja ela partindo da positiva e chegando na carga negativa. Aqui nós já temos o comportamento, o esboço das linhas de força, não para uma carga isolada, mas para um par de cargas. No desenho superior, você tem a situação em que o meu par de cargas é constituído por uma carga positiva e uma carga negativa. Veja novamente que parte da positiva e se dirige para a negativa. Já no desenho inferior, você tem a configuração das linhas de força para duas cargas positivas. Algumas notas, alguns fatos que ocorrem em relação à linha de força. Primeiro, o vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas de força. Então, onde você tiver uma linha de força, você traça uma tangente e naquela tangente é a direção do vetor campo elétrico. As linhas de força sempre nascem nas cargas positivas e se dirigem para as cargas negativas. Creio que tenham percebido isso com os desenhos, com as configurações anteriores. O campo elétrico será mais intenso na região onde houver uma maior densidade de linha de força. Temendo que alguém viesse a se perder pelo fato de estar se referindo à densidade de linha de força, eu explicitei o que é que significa. Onde elas estiverem mais próximas. Então, onde as linhas de força estiverem mais próximas umas das outras, nessa região nós teremos um campo elétrico de maior intensidade, consequentemente uma força também de maior intensidade. E por último, as linhas de força jamais se cruzam. Então, se você vier se deparar com segmentos que se cruzem, esses segmentos podem vir a ser tudo no mundo, menos linha de força. Isso porque elas jamais se cruzam. Aqui nós temos um campo elétrico especialíssimo, que é o que nós chamamos de campo elétrico uniforme. É a região do espaço na qual o vetor campo elétrico tem sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ele é o mesmo em todos os pontos. O que faz um campo elétrico ser uniforme é o fato dele ser o mesmo em todos os pontos. Ele é obtido entre placas paralelas, eletrizadas com carga de sinais contrários. Inclusive, esse desenho que você está vendo é basicamente a estrutura de um capacitor plano, Como nós vimos individualmente cada um dos desenhos, eu procurei colocá-los um ao lado do outro para que você percebesse que, dependendo de quem e como sejam as cargas, as configurações são diferentes. No caso de uma carga isolada, que seriam os dois desenhos da esquerda, as linhas de força elas são radiais, divergentes para a carga positiva e convergentes para a carga negativa. E à direita você tem uma superfície que é toda ela positiva. Essa é a configuração do campo elétrico por ela produzido. Nós escolhemos algumas questões que vai se preocupar principalmente com a configuração, tá certo? Nessa questão de número 1, você tem duas cargas à esquerda. Lá em cima, menos Q e mais Q. E tem um ponto P.
Eu quero saber como é o campo nesse ponto P. É lembrar que a carga positiva gera um campo que é divergente, é de afastamento. A carga negativa gera um campo que é convergente, é de aproximação. Então, ao desenhar o campo de cada uma dessas cargas no ponto P, com toda certeza você vai perceber qual a opção que representa o campo elétrico resultante. Já a questão de número 2 é de nosso interesse que você perceba aí que qual a orientação da linha de força? Qual a orientação dela? Parte de onde para onde? E, além disso, pelo fato de terem valores iguais, terem valores diferentes, como é essa configuração? Já na questão de número 3, é algo parecido com a questão de número 2. Eu gostaria que você me desse os sinais de cada uma dessas cargas, me dissesse qual qual a região o campo elétrico é mais intenso e que você fizesse o produto dessas cargas. Como seria isso? Se as duas cargas forem positivas, o produto dá positivo. Se as duas cargas forem negativas, o produto também dá positivo. Mas se for uma positiva e uma negativa, o produto já será negativo. Já nessa quarta, aqui, a ideia é a mesma, tá certo? A ideia é a mesma. Aqui nós estamos querendo saber qual o sinal relativo das cargas e também dar uma ideia de qual delas seria a mais intensa. Pois eu sou o professor Valdemir Jucá, gostaria de agradecer a sua paciência, a sua dedicação, lembrando que durante todo o restante do horário eu estarei online para tirar suas dúvidas, fazer algum esclarecimento, alguma coisa que tenha passado e que tenha lhe deixado intrigado, eu estarei online à sua inteira disposição. E eu gostaria de bater palma para vocês, porque vocês realmente merecem. Uma boa tarde e que Deus os acompanhe e fique sempre com vocês. Um abraço a todos.